Olá, eu me chamo Milena Campos, eu sou recém-formada no curso de jornalismo da Universidade Positivo, que fica em Curitiba, capital do Paraná. Bom, hoje eu trago aqui para vocês o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, o Então Poliniza, uma reportagem multimídia sobre abelhas nativas no Brasil, com o foco em apresentar a importância das abelhas nativas para o ecossistema brasileiro. Mas antes de falar um pouquinho do tema, eu queria apresentar para vocês a motivação, como eu cheguei nesse assunto, nessa pauta de projeto de TCC. Bom, ele nasceu lá no terceiro ano do curso, quando eu comecei a fazer uma reportagem para apresentar a importância das abelhas no geral, e então eu não sabia da existência das abelhas sem ferrão, porque para mim só existiam as abelhas africanizadas, as com ferrão, que nós estamos habituados e normalmente é o que a gente conhece. Mas quando eu fui entrevistar um especialista da área, ele me perguntava: mas você quer saber isso sobre a abelha com ferrão ou sem ferrão? Porque são abelhas completamente diferentes. E isso me deixou intrigada, fazendo com que eu começasse a pesquisar e até desenvolver dentro do terceiro ano do curso um artigo para entender como as abelhas são retratadas no meio jornalístico. E aí assim eu pude perceber o quanto os veículos, a forma com que os veículos abordam um tema. E eles abordam apresentando as abelhas com ferrão, na maioria das vezes, para falar sobre ataques com pessoas que morrem com as picadas, mas nunca para apresentar a importância delas, nunca para falar da existência de uma espécie sem ferrão. Mas essa pesquisa que eu fiz foi no ano de 2018, 2019, por conta do terceiro ano, que foi em 2019. Então, eu acabei percebendo a importância de tratar esse tema e como o meu papel fundamental de comunicadora, eu precisava abordar esse assunto dentro do trabalho de conclusão. Mas não só sobre as abelhas em geral, e sim sobre as abelhas sem ferrão, uma pauta e um assunto onde tem pouco conteúdo e em que a informação ainda é escassa. Então, mas o que é, né? Agora falando um pouquinho dentro do tema, o que é a abelha sem ferrão? O nome sem ferrão vem do ferrão atrofiado, então não quer dizer que ela não tem, é que o ferrão dela é atrofiado, não foi desenvolvido. Mas elas também são chamadas de nativas, porque só se encontram na América do Sul, especialmente no Brasil. E qual é a importância dessas abelhas, né? As abelhas sem ferrão, elas são responsáveis por 80% da nossa alimentação e 90% da mata brasileira. Ou seja, são os principais agentes polinizadores do ecossistema brasileiro. E o Brasil é o país com maior diversidade. É possível se encontrar 300 espécies catalogadas, sendo que dessas 300 espécies, 30% está em perigo de extinção. E qual que foi o objetivo da minha reportagem multimídia? Uma reportagem multimídia que aborda texto, vídeo, áudio, infográfico, galeria de imagens, tudo isso para mostrar a importância das abelhas nativas para o ecossistema brasileiro e apresentar com isso um olhar mais atento e cuidadoso sobre as abelhas, uma vez que as populações desses insetos estão sendo reduzidas, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu parti da bibliografia para mostrar, para entender essa escassez desse conteúdo, como que eu poderia trabalhar esse tema, o que precisaria ser abordado, e entender aonde eu iria conseguir buscar essas referências, já que o conteúdo é escasso, porque você encontra sobre as abelhas com ferrão, mas sobre as abelhas sem o ferrão é difícil de encontrar. Então, eu comecei a entender isso. Partindo disso, eu fiz uma pesquisa de campo, eu produzi um Google Formulário. Esse Google Formulário foi distribuído no período de um mês pelas redes sociais, para atingir o máximo possível de pessoas, e fora do meu ciclo, consegui obter 609 respostas que puderam me dar um direcionamento de entender como o público enxerga e vê as abelhas sem ferrão. Com isso, eu parti para os meus entrevistados, que ao todo foram 11, 5 especialistas, 6 personagens. Dentro dos especialistas, a maior meliponicultora do Brasil eu consegui entrevistar para trazer para esse projeto. Consegui fazer as minhas gravações. E como fazer as gravações na pandemia, né? Eu priorizei os meus personagens presencialmente, já que eles seriam usados dentro da reportagem em vídeo,
e os meus especialistas foram para reportagem em áudio. Eu fiz a gravação presencial, mas respeitando o distanciamento, usando máscara, usando luva, higienizando o equipamento antes e depois de usar. E a partir disso, então, eu comecei a produzir o conteúdo para o meu site, que aí você encontra aquelas diversas formas dentro da reportagem multimídia. E a partir disso surgiu o Então Poliniza. O nome, então, Poliniza, ele representa a ideia do imediato e apresenta a ideia do duplo sentido das ações das abelhas e o de espalhar a informação. Então, quando você lê, então, Poliniza, ele tem o intuito de apresentar a urgência do tema e a importância de passar a informação adiante. E aí, com isso, eu quero trazer, então, as minhas considerações finais relacionadas ao trabalho, que foi, então, possível entrar no mundo das abelhas nativas e, com ela, aprender, principalmente, o espírito em sociedade. E, a partir disso, reafirmar o quão importante é o trabalho jornalístico. E esse projeto, então, ele apresenta uma gota em um oceano de informações, mas que, mesmo assim, foi possível mostrar a importância das abelhas nativas e a relevância do jornalismo ambiental. Muito obrigada pela atenção de vocês, e esse é o meu projeto, então, Poliniza.